Olá, bem-vindos à aula 5. Nós vamos falar do verbo to be. Agora no quesito questões. Nós vamos fazer perguntas com o verbo to be. Ou seja, nós vamos perguntar assim: ele é? Ela é? Ele ou ele é? They are. Vamos colocar aqui para they ficar are. Isso aqui nós já vimos, a forma afirmativa. Lembre que todo he vale para um homem, she vale para uma mulher. Para fazer a pergunta com o verbo to be, e essa mecânica só vale para o verbo to be, não vale para outro verbo. A gente inverte a posição, ou seja, a pessoa não é a primeira palavra. Vai vir depois, vai ficar assim. Is he? Se nós temos o she, vai ficar, eu inverto as posições. Is she? Para o it, alguma coisa que não é um ser humano e é um só. Invertendo as posições. Is it? Aqui eu esqueci o ponto de interrogação. Vamos lá. Agora para o they. They are. Lembre-se que em português a gente só muda o tom da voz. Em inglês é necessário mudar a ordem das palavras. Are they? É o único verbo que tem esse superpoder de vir para frente e fazer a pergunta. Are they? Nós perguntamos, eles são ou elas são? Ou estão? Vamos colocar agora para o I. Esse daqui muita gente tem medo na hora de falar. I am, pode falar sem medo. Am I? O que você fez? Eu juntei o som do M com o som do I, que em inglês fala I, e falo como se fosse uma palavra só. Am I? Eu sou ou eu estou? Para o nós. Mesma mecânica. Eu jogo o are para frente, coloco o i. Are we? E faço o tom da pergunta também. Vamos para o você e o vocês. Lembrando que o i é o nós. Todo W tem som de U. Vamos para o i, o você. É ou você está? Are you? Eu sei que a palavra feliz é happy. Então se eu perguntar você está feliz, vai ficar Are you happy? Vamos para o vocês. É a mesma coisa que o você, are you. E aqui nós temos a construção da pergunta. Em uma pergunta em inglês, a pessoa, he, she, it, they, nunca é a primeira palavra. E olha que eu não gosto muito das palavras sempre e nunca. Elas são um pouco radicais. Mas em uma pergunta, nunca você vai ter a pessoa começando. Ela vai ser, no mínimo, a segunda palavra. Aqui você pode ver que o he é a segunda palavra, she, it, isso vai valer para todas as pessoas. Vamos para os exercícios. O exercício diz assim: make a question with be. Faça uma questão, uma pergunta, usando o verbo to be. Quando a gente fala em verbo to be, por enquanto nós vamos lembrar de 3 palavras. Am, is ou are. Isso daqui é o verbo to be. Então por que você não está falando be? É assim, quando eu quiser falar ser ou estar, eu vou falar to be. Opa, tá complicando. Vamos pegar uma palavra, uma construção que eu quero usar a palavra ser ou estar. Por exemplo, para ser um bom jogador de futebol, olha que eu comecei com ser, para ser. Como que eu vou falar esse ser? Eu vou falar to be. Daí que aparece esse to be que a gente tanto menciona. Só que aqui eu não vou falar ser. Por exemplo, vamos pegar o número 1. John in the garden. O John no jardim. Eu vou fazer a pergunta. O John está no jardim? Eu sei que o John é he, porque é um homem. E para he eu sei que fica is. Como eu vou fazer pergunta, eu vou ter que começar com o is. Is he? Só que no lugar de he, eu posso colocar o nome da pessoa. Aqui eu estou colocando o nome John. Por que o nome John? Porque é o nome dele. Agora, se eu quiser falar o John ser, é John to be. Só que você vai perceber que não dá para fazer uma construção com John ser no jardim. Ou John estar no jardim. A construção está errada. Então eu não posso falar to be. Eu tenho que flexionar o verbo to be. O que é flexionar? Colocar am, is ou are. Vamos para o número 2. Isso com o tempo, eu creio que o problema se resolve sozinho. Para they fica is ou para they fica are? Fica are. Posso começar com they? Não, porque é uma pergunta. Então they vai ser a segunda palavra aqui. Are they? Eles são ou eles estão. Agora eu continuo com a próxima palavra, que neste caso é hungry, e coloco o ponto de interrogação. Sei o que é hungry? Bom,
Não precisaria saber, mas hungry é com fome. Então, are they hungry? Eles estão com fome? Vamos para o número 3. Nós temos a pessoa we. Para we fica are. Então, eu começo com o are. Are we late? Não preciso saber o que é late. Significa atrasado. Nós estamos atrasados? Foi a pergunta feita aqui. Então, are é o verbo to be? Sim, are é o verbo to be. Só que depois que você coloca uma dessas pessoas, I, you, he, she, it, we, you ou they, você está flexionando o verbo, você está conjugando o verbo. Esse é o termo técnico. Você está conjugando o verbo. E para conjugar o verbo fica am, is ou are. É justamente o que a gente está praticando agora. Vamos para a número 4. You tired. Você cansado. Vamos perguntar se você está cansado. Para you fica is, fica are. Fica are. Are you tired? Você está cansado? É a única situação em que o are é usado no singular. É com a pessoa you. Are you tired? Vamos para a número 5. He French. Ele francês. Vamos perguntar se ele é francês. He fica is ou fica are? Fica is. Como você sabe, porque eu memorizei. Is he French? French começa com letra maiúscula? Sim. Toda nacionalidade ou toda língua começa com letra maiúscula. French. Número 6. She, a teacher. Ela, uma professora. Vamos perguntar se ela é uma professora. Para she fica is. Então eu começo com is. Is she a teacher? Ela é uma professora? Vamos para a número 7. A número 7 eu tenho Harry and Lucy. Harry and Lucy fica is ou fica are? Fica are. Para o Harry sozinho fica is. Para Lucy sozinha fica is. Porque esse é um he, é um homem. Esse é um she, é uma mulher. Juntando os dois, forma um plural. Forma a palavra they. Então eu vou pôr they aqui? Não, eu não vou pôr they. Por quê? Porque eu tenho os nomes. Então eu vou optar por pôr os nomes. Are, Harry and Lucy. E esse Harry and Lucy eu poderia trocar por they. Só que eu não vou trocar. Por quê? Porque eu tenho os nomes. From London. London significa Londres. Então a Lucy, o Harry e a Lucy são de Londres? A pergunta está feita. Vamos para a número 8. Essa é a que muitas pessoas têm medo, simplesmente por apresentar a forma eu, I. Vamos lá, não muda, a mecânica é a mesma. Para I fica am. Am I? Coloca a próxima palavra, ponto de interrogação. Am I early? Eu estou adiantado? Early é a palavra adiantado. Próxima, número 9. You thirsty? Você com sede. Are you thirsty? Para you fica are. Are you thirsty? Você está com sede. E finalmente a número 10. She on the bus. Ela no ônibus. Vamos perguntar se ela está no ônibus. Is, para she fica is. Is she on the bus? O que nós vimos? Qual foi o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula foi mostrar que para a pergunta não basta mudar o tom da voz, como no português. A gente precisa mudar a estrutura da frase. O verbo to be, ele é o único que tem esse superpoder, ele vem para frente. Lembre-se que eu estou falando eu sou ou eu estou, ele é ou ela está. Eu não estou falando, por exemplo, ele gosta, ele estuda, ele faz, ele tem. Se a gente mudar os verbos, é o que nós vamos ver em breve, a estrutura é outra. Mas da mesma forma, a pessoa nunca vai ser a primeira palavra de uma pergunta. Obrigado pela aula, por terem acompanhado. Façam um download, que haverá exercícios para serem feitos. Obrigado.